Olá, eu sou Liliane Ventura e está no ar mais um programa Gente que fala simultaneamente pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 de Santos. Estaremos juntos, viu? De meio-dia a 1h, ao vivo, simultaneamente pela tvexito.com.br, onde eu sempre te convido para baixar o aplicativo da TV Êxito, que é gratuito e você pode ter aí no seu smartphone, no seu tablet. Portanto, use e abuse baixando o nosso aplicativo da tvexito.com.br, onde você vai acompanhar esse e outros programas já realizados, tanto do Gente que Fala, como outros da nossa grade, tá? Venha participar conosco. Também lembrá-los que de meio-dia a 1h você liga e participa no telefone do ouvinte, mas só de meio-dia a 1h, tá? O telefone, anote aí, é o 11, porque é São Paulo, 5081-3782. 5081-3782. Eu quero te contar que a Justiça manda a Prefeitura retomar inspeção veicular. Tá o samba do crioulo doido, tá assim? Um manda tirar, outro manda colocar, não é? Então, o cidadão como eu, você aqui em São Paulo, ficamos malucos, porque estamos, inclusive, sujeitos a multas. Venha participar aqui conosco, e multa pesada, né? Pouca não, tá? Jornal Espanhol questiona a aliança entre Campos e Marina. É isso mesmo. O que está acontecendo na nossa política será debatido também. São Paulo pode ter mais crimes que o divulgado. Será que essa maquiagem aí não sai nem com a chuva? Diz que tem maquiagem no pedaço, mas vamos saber já já. Programa antiviolência nos estádios é abandonado, tudo isso e muito mais. Na hora e vez dos nossos amigos convidados, como jornalista esportivo e advogado Mário Marinho, que é escritor. Você trouxe o livro, Mário? Ainda estou devendo, Eu fico aqui só prometendo. Tudo bem, querido? Tudo bem. Prazer muito grande estar com você, como sempre, né? Alegria. Um prazer muito grande estar aqui, essa bancada de pessoas Vamos tão falar o importantes, título do livro, né? pelo menos. Velórios Inusitados. Pelo amor, eu fico louca para saber das histórias. Você pode entrar no site da SA Editora, saeditora.com.br e pode efetuar a compra lá. É um livro que traz histórias engraçadas. Eu pergunto para você, a morte tem graça? Não tem, mas eu já cansei de ir a velório onde eu precisei fazer psss, que o povo não parava de ir. Então, tá vendo? A morte tem graça, sim. Então tem. E se você ler meu livro, você vai ver que tem. Vou adorar, viu? O empresário, consultor em energia, Estélio da Cunha. Como vai, Estélio? Alegria tê-lo aqui. Liliane, a todos aí. Bom estar aqui de novo. Pronto para tentar discutir aí os assuntos que você colocou em pauta. Muito bem. O economista, professor e foi vereador para São Paulo, Odilon Guedes. Tudo bem, Odilon? Tudo bem, Liliane. É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes, com a bancada. Eu gostaria também de falar que eu lancei um livro recentemente, Oba! Só para lembrá-los, que chama Orçamento Público e Cidadania. É muito da minha experiência nessa área de finanças públicas que eu sempre reitero que pouquíssima gente no país conhece esse tema, e isso é um problema gravíssimo, porque o governo gasta de qualquer jeito o dinheiro e ninguém acompanha. É verdade. E é um livro a editora é Livraria da Física. E como é que pode adquirir seu livro? Entra no Google, põe Livraria da Física lá que aparece, ou tá nas livrarias também, já nas grandes livrarias da cidade. Nas melhores, nas assim que a gente fala. Também aí nas quem não piores, tem vai correr tá também, vai ter. Delegado de polícia, Rubens Rezende, como vai, Rubens? Oi, Liliana, boa tarde, bom dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, todo mundo aí. Tudo para todo mundo, é um renovado prazer estar aqui. Gente, olha aí, hein? É o samba do crioulo doido mesmo. O Tribunal de Justiça mandou a Prefeitura de São Paulo retomar a inspeção veicular, suspensa desde o início desta semana. A decisão foi tomada por pedido da Controlar, que entrou com a ação após a interrupção do serviço. A Prefeitura alega que não se trata de uma rescisão de contrato, mas de uma constatação que o prazo venceu e que não há interesse de renová-lo. E aí, Odilon Guedes, você que é o nosso economista da mesa, não é? Paga, não paga, pede restituição, aí lá no meio do caminho não era bem assim. Aí está tudo confuso. Qual é a sua opinião? Eu acho que essa descontinuidade acaba prejudicando todo mundo, porque as pessoas que já tinham marcado lá para fazer a inspeção, aí não é para ir, depois volta, ela pode tomar multa. E o pano de fundo é o seguinte, a cidade precisa estar protegida contra a poluição. Então, se o governo viu que já ia terminar esse contrato, ele já deveria ter antecipado um processo licitatório para quando terminasse esse contrato com essa empresa, imediatamente a empresa que ganhasse, ou se fosse essa mesmo, mantivesse a continuidade dos trabalhos. Porque acho que essa é a questão, a inspeção veicular, para evitar que aumente a poluição na cidade. Então, acho que é muito ruim esse tipo de situação, aí você fica num embate jurídico
que a prefeitura fala que o contrato encerrou, a empresa fala que não, que inclusive, se eu não estou equivocado... Mas quem que multa? É a controlar ou é a prefeitura? Não, quem multa é a prefeitura. Então é um caso de polícia, meu querido delegado de polícia? Olha, Porque eu fico imaginando o seguinte, eu posso, como consumidora, fazer um boletim de ocorrência se eu receber uma multa como essa, sendo que eu posso estar documentada pelos jornais, não é, por tudo que tem sido publicado, e lá fazer um boletim de ocorrência dizendo que eu estou sendo lesada, porque isso aí é, no mínimo, má fé. Eu Ou acho não? que em tese até poderia. Em tese até poderia. Não sei se seria útil, né? Não sei se você Mas eu seria... vou fazer. Bom, Se eu faz. for multado, eu vou fazer. Pode fazer, sim. Em tese poderia. É um direito seu que está sendo lesado e que você sabe quem lesou, por que lesou, como lesou. O povo é desorganizado, eu que pago? Exatamente. Agora, eu concordo com o Odilon, evidentemente... Não pode parar assim um projeto desse aí. Simplesmente, é verdade, o prefeito disse que, na candidatura dele, que ele não iria continuar esse projeto. Né? Ele disse que... Não iria cobrar. Ele não iria cobrar. O projeto fazer, iria exatamente. continuar, mas não ia cobrar. Não iria cobrar. E agora resolveu cortar. Eu não entendo mais nada. Eu acho o seguinte, um faz, depois entra o outro e desfaz aquilo que foi feito para fazer exatamente igual, com um nome diferente. Eu acho que a falta de continuidade é um jogar dinheiro pelo ralo. É o que nós estamos vendo aí. Agora, Estélio, o que me incomoda bastante, você que é um homem do mundo, né, que conhece bem outras culturas, outros países, outras leis, o que me incomoda muito é a incompetência de gestão. Sabe por quê? Como é que na hora de dizer prometer, ou na hora de dizer que podia, não tinha aí... Porque você concorda que se a justiça diz que tem que voltar, é porque ela está baseado... Não fatos. necessariamente. Não. Qual é a sua opinião? Esse projeto de inspeção veicular em São Paulo é um projeto técnico. E ele, tecnicamente, é errado na cidade de São Paulo. Por quê? Porque mais da metade da frota de São Paulo já é uma frota que a gente chama de ciclo Otto, motor de combustão interna a gasolina ou álcool. E, no nosso caso, gasolina e álcool, porque a nossa gasolina tem 25% de álcool. Então, se metade da frota já é ciclo Otto com injeção direta, a inspeção veicular é desnecessária, porque o nosso combustível ele já é um combustível ecologicamente correto. Aonde está o problema? O problema está nos carros que não têm injeção direta e nos veículos a diesel, porque o nosso diesel é o pior diesel do planeta. Nós temos um índice de enxofre 1000 vezes superior ao índice de enxofre americano e europeu, americano e canadense, né, e europeu. Então, enquanto a Petrobras não colocar um diesel razoável, é totalmente desnecessária a inspeção veicular. Então, você tem um veículo a diesel, você vai lá e vai ter um resultado negativo. O que o pessoal faz? Vai lá, altera a bomba de gasolina, a bomba de diesel, para fazer o exame da inspeção veicular. Os automóveis estrangeiros que vêm para o Brasil e eles têm um setup diferente, vão lá, antes do exame, colocam mais álcool na gasolina para passar no exame. Então, passa a ser uma corrida pelo selo, e não uma corrida ecológica. Então, a inspeção veicular em São Paulo é um projeto, para mim, que nasceu falido, nasceu de uma mente totalmente deturpada do Kassab, entendeu? E não houve uma discussão técnica. Onde é que tem que haver inspeção veicular? Nesse monte de carro velho que ainda é carburado na cidade de São Paulo, em todos os veículos movidos a diesel, a gente chama de ciclo diesel, né? Motores a diesel e principalmente, Liliane, principalmente a frota de ônibus municipais do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ué, essas estão prejudicando? Totalmente. Metade da poluição da cidade de São Paulo vem dos próprios ônibus. E ônibus não passam por inspeção veicular. Mas o que dizer, meu querido? Ele é um homem, a bola foi para o seu campo, que comentarista esportivo, que entende do assunto. Faça um gol aí, pelo amor de Deus, que a fica tá dura, hein? Tá dura. Tá. Eu vou olha, acabamos de ter uma aula, não sabia nada disso que o Odilon falou pra gente aqui. Odilon não, o Estélio. Desculpa, Estélio. Estélio da Cunha. O Estélio da Cunha. Acabou de falar pra gente aqui, acabou de trazer informações, mas eu acho o seguinte, que o nascedouro disso, ainda que seja o projeto errado, o problema que nós temos hoje, ele é um problema que o nascedor dele é político, né?
O nosso prefeito Haddad fez a promessa durante a campanha que não ia cobrar mais, que não sei o quê. Por quê? Porque quem colocou essa inspeção veicular em São Paulo foi um prefeito de outro partido dele. Se fosse um do partido dele, ele não ia falar nada disso, de acabar e tal, continuaria. Você acha? Tranquilamente, claro. Isso aí foi daquelas promessas de palanque. Vamos acabar com isso, não sei o quê e tal. E até na época, não sei se vocês se lembram, na época levantavam-se suspeitas contra a Controlar, que a Controlar estava... enfim, havia uma suspeita... Não, já perdeu em segunda instância, por improbidade administrativa. Exatamente. Então, foi essa época aí que o Haddad resolveu acabar com isso aí. Agora, ele não tomou nenhuma das providências, eu não vou nem dizer essa tão técnica que você colocou, Estela, mas aquela simples, né? Porque aquela que, se não me engano, foi o Dilon que levantou aqui, vai acabar, né? Ou for Rubens, não tenho certeza, vai acabar, então já vamos procurar solução lá na frente. Quer dizer, aí não acaba hoje para começar outra solução daqui a 6 meses, não. Né? Tem que ser agora. Né? Veja, Lilian, acho que é importante essa questão, porque, veja, a área pública, você tem que ter um procedimento do processo de licitação que é demorado, quer dizer, as pessoas têm que saber disso. Você vai administrar uma cidade, ou seja lá, que área for, você já tem que ver quando é que os contratos vão vencer, se antecipar. Mas é o básico, e o Estélio falou uma coisa que eu acho que é fundamental, isso precisa ser debatido com as pessoas que entendem, com lideranças da sociedade. O problema é que os governos vão entrando e vão fazendo o que acha que deve ser feito, enfia os pés pelas mãos e antes de consultar a sociedade. Então, acho que é uma coisa muito negativa nesse sentido. Pelo sim, pelo não, eu vou lá na delegacia. O Estélio falou um negócio muito interessante aí, de que outros veículos deveriam passar por isso aí também. Me parece que os carros antigos não passam também, não é? Não passam. Não passam. Então, eles estão fazendo isso aí, é um caça-níquel mesmo. É só para pegar o dinheiro. É o rali do selinho. Exatamente. Os carros novos passam. Os carros antigos, que deveriam passar, porque é evidentemente que poluem mais, os carros novos já têm uma tecnologia mais avançada, esses não são obrigados a passar, porque se passasse, todos não conseguiriam um selinho. Ou seja, a frota de São Paulo estaria, pelo menos pela metade, estaria fora de circulação. Aí ia causar um caos, então resolveram manter só isso. Então, o carro que passa é o que não necessita. Mando e desmando é algo que a gente fica de boca aberta, né? Porque eu não tenho obrigação de saber o que funciona e o que não funciona, mas eles têm. Uma coisa, Eliane, importantíssima, e eu desafio a você que está vendo o programa agora, a vocês que estão nos ouvindo por todas as rádios, Trianon e etc. Parado em um ponto de ônibus, o cidadão está ali sobre crime auditivo. Doutor, é um caso de crime ambiental. Crime auditivo. Ninguém consegue ficar do lado de um ônibus da cidade, do município de São Paulo. Não consegue. Outra coisa, a fumaceira que está nessas viaturas pequenas, de carga pequena, que a prefeitura obrigou a ser transformado. O que acontece? São os motorizinhos pequenos de 3 cilindros, que para 200 quilos, que era para circular por Singapura, Hong Kong, etc., que vem para a cidade de São Paulo, que é uma cidade de subidas e descidas, e colocam 1.000 quilos em cima. Então, você não consegue ficar mais próximo de um veículo escolar. Não consegue. A poluição é terrível na rua. É só ver as pessoas que passeiam com seus cachorros na calçada, como o cachorro fica espirrando. Fica espirrando. Então, o que acontece? Não é possível que lá o Kassab, quando era prefeito, que é engenheiro, né? Ele toda hora fala que é engenheiro formado pela Poli. Não é verdade? Eu não sou. Eu sou engenheiro formado pela PUC, do Rio de Janeiro. Ele é da Poli de São Paulo. Provavelmente, as leis ambientais do Rio não são as mesmas leis de São Paulo. Porque o crime ambiental é a Lei 9605, de novembro de 98. Essa lei é muito clara. É crime auditivo, é crime olfativo, crime é crime. Agora, a gente não pode deixar esses ônibus antigos que a prefeitura comprou da cidade de Curitiba ficar circulando por São Paulo, porque Curitiba, a inspeção veicular é 100%. Toda a frota lá de ônibus tem a inspeção veicular, auditiva e de combustão dos seus motores. Então, quando eles adquiriram, eles deviam estar regulados.
Os ônibus, porque se lá tem inspeção... Não, porque, Liliana, é muito importante a gente entender que a poluição do ar, ela não vai ser controlada pela tecnologia do motor. Não adianta você ter uma tecnologia de motor muito avançada e receber um combustível que vem da Petrobras com 1000% a mais de enxofre. Não adianta. E por que acontece isso na Petrobras? Ninguém fez inspeção, ninguém fala? Nós temos um problema sério no Brasil que nós não produzimos todo o derivado de petróleo que nós necessitamos. E o que nós mais necessitamos e mais importamos é exatamente o diesel, né, que move esse Brasil. Metade do barril de petróleo da Petrobras, quer dizer, 1 milhão, 200 e poucos barris dia, é de diesel. Só que 30% desse volume de diesel ele é importado. E a produção dos outros 70% é feita importando óleos leves para fazer blend, né? Fazer a mistura com o que a Petrobras possui. O Brasil ele não é um país rico em petróleo de alta qualidade. Ele é um país rico em poços que têm bastante gás e bastante petróleo pesado, ou seja, com presença de fósforo e enxofre nele. O que o Brasil faz? Ele importa esse produto. Agora, quanto mais limpo é o diesel, mais caro ele é. O que a Petrobras faz? Traz o que ela quer. Quem é que importa no Brasil? É a Petrobras. Quem é que refina no Brasil? É a Petrobras. Então não adianta colocar toda essa tecnologia que a Ecoteste aí, qual é o nome dela? Controlar, né? Controlar. Que a Controlar tem para testar um óleo diesel com 1000% a mais de enxofre. Não adianta. É como se o doutor delegado aqui dissesse para o bandido: você vai ser agora crucificado, eu vou mandar lhe prender porque você matou com uma bala velha. Olha Tinha aí, que ser uma bala nova. Deixa eu te contar uma coisa. 12h45, horário de Brasília, hora e vez do ouvinte. Então, você não pode deixar de ligar agora que está nos acompanhando, estiver nos acompanhando de 12h01, 12h45, vou dar hora e vez a você aqui. Como, Liliane? Você pega o telefone e ligue para 11 50 81 3782. Tem muita gente que deve estar indignada igual a mim, né? 11 50 81 3782. Olha aqui, o jornal espanhol El País lançou uma edição recente aí onde pergunta: nasce uma terceira via na política brasileira? Pois é. A matéria aborda a união de Eduardo Campos e Marina Silva para as eleições de 2014. Questiona lá até que ponto a aliança que envolve posições diferentes e participação de terceiros não fará com que ambos percam os votos que obteriam separadamente. Vamos lá, eu quero começar por você, meu querido Odilon. Olha, eu acho que para mim não tem terceira via, não. Inclusive pela declaração que a Marina fez agora ontem, dizendo que, inclusive criticando a Dilma do ponto de vista que ela não está usando o tripé de política econômica. O tripé é o seguinte: é câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Veja o seguinte: câmbio flutuante tem causado, desde o Fernando Henrique até agora, um problema gravíssimo para o país, porque é o seguinte: o real, como nós temos uma taxa de juros extremamente elevada, a gente atrai muito capital especulativo. Entrando muito dólar no Brasil, o dólar fica barato e a nossa moeda fica muito valorizada. Então nós estamos importando tudo da China e nós estamos num processo de desindustrialização que a curto prazo parece que não tem problema nenhum, mas se tiver uma crise cambial, tá certo? Você vai ter um problema gravíssimo do ponto de vista do país, porque nós não vamos ter dinheiro para importar e não vamos produzir internamente. A segunda questão, a meta da inflação, que isso precisa ser debatido, eu acho que, em primeiro lugar, você precisa ter um projeto de desenvolvimento para a nossa nação. E você controlar a inflação, não que eu defenda inflação alta, mas aumentar 1 ou 2 pontos a mais não vai mudar a vida do povo, nem 3 pontos a mais. E isso você pode, para combater a inflação, você aumenta muito a taxa de juros, que leva ao quê? A você diminuir os investimentos na indústria, encarecer o crédito. E, finalmente, o superávit primário, só para lembrar, que é o que o governo arrecada menos o que ele gasta, sem computar nos gastos o pagamento de juros da dívida interna. Então, o país faz um esforço enorme, o governo arrecada, corta gasto em educação, saindo em infraestrutura para pagar juros. E quem ganha com isso são os aplicadores do mercado financeiro. Então, é um debate super importante para a sociedade e a Marina, no fundo, defende essas questões que, no meu ponto de vista, é igualzinho ao governo Fernando Henrique e ao governo Lula. Muito e Dilma, né?
Vamos lá, delegado, sua opinião, Rubens Rezende. Olha, bom, eu quero responder a pergunta aqui do Jornal Espanhol. Eu não acho que também é uma terceira via, concordo com o que o Odilon disse. Não é uma terceira via nenhuma. Realmente ele vai quebrar o monopólio de dois partidos, que era o PSDB e o PT, que estão disputando a presidência da República há muitos anos. Então vai entrar um terceiro partido. Mas terceira via seria entender um novo modo de fazer política, um novo pensamento, e não é nada disso, nada disso. Com relação ao que o Odilon falou, eu queria só fazer aí um adendo, que a inflação não é bem assim, de aumentar 2 pontos. A inflação é uma coisa que, quando começa, não tem fim. É muito difícil. Aquela história onde passa um boi e passa uma boiada. Aumentou um ponto, esse ponto vai repercutir na frente, e depois a inflação, e é o pior imposto referente ao pobre. O pobre é que sofre com a inflação. Não é a classe média, não são os ricos. Os ricos têm como se defender contra isso. Então, de alguma forma, eu concordo com aquilo que a Marina falou. Mas com relação aqui ao jornal, eu acho que não há terceira via nenhuma. Estélio da Cunha. Olha, eu acho que não é via nenhuma, não é nem terceira, nem quarta, nem quinta. Primeiro que a gente não pode ter uma ex-senadora no debate que ela fez semana passada, ela se orgulhou de ter deixado 38 comunidades indígenas sem manter contato com o homem branco. Então ela se orgulha exatamente de colocar, igual um avestruz, a cabeça dentro de um buraco na Amazônia. Não existe isso. O Brasil é para ser usado como brasileiro e virar potência mundial. É para isso que nós estamos aí tentando acordar o tal do gigante que está no hino há 200 anos e não consegue. E o Campos, ele nada mais é do que vaidade pura. É como dizia o Eclesiastes lá na Bíblia, vaidade das vaidades. A foto que ele aparece são dos seus olhos azuis, né? Você para, que ele é bonito. Claro. Ele é bonito. Então, tá vendo? Olha aí. Ele é vaidoso, vaidade pura. Ele está fazendo um governo lá em Pernambuco que vai explodir. Aquilo vai vir abaixo. É só você ver a obra da refinaria da Petrobras lá em Pernambuco, que era para custar 3, está custando 300. Ixi. Entendeu? Vai ser escândalo em cima de escândalo. Então, isso daí é vaidade para aparecer. É um partidozinho pequenininho chamado PSB que quer aparecer. Lamentavelmente, o problema nacional não é de outra via. É que o PSDB, que é o segundo partido nacional, não se coloca liderando uma verdadeira oposição. Que oposição? Que oposição? Então, isso que eu estou dizendo. Mário vai fazer o comentário, depois a gente retoma. Vamos lá. Olha, o PSDB, para começar, o PSDB realmente não sabe o que é oposição, não sabe fazer oposição. O PSDB age como se a eleição fosse na Suíça. Outro dia estava dizendo que o Aécio Cunha... Olha ali. O Aécio Cunha vai fazer o discurso dele em francês. Né? Vai fazer em francês, porque ele está lá na Suíça, todo mundo entende francês também. Então, quer dizer, ele vai fazer lá. Quanto a essa notícia aqui, é o seguinte, também a mim não me parece uma terceira via. Um terceiro partido, sim, né? Um terceiro candidato, uma terceira coligação e tal. Mas é tudo o mesmo do mesmo. Nós tivemos outro dia aí a Dilma inaugurando aí uma escola que já funciona há 7 meses. Em compensação, tivemos o Eduardo Campos há pouco tempo atrás. Aliás, na propaganda eleitoral dele, ele trouxe como sendo uma escola estadual do Pernambuco, uma escola muito bonita, que veio no horário de propaganda política dele, só que a escola, depois descobriu-se, é uma escola particular. É uma escola particular, onde os professores ganham muito bem, onde os alunos são todos de classe média alta e tal. Quer dizer, é tudo a mesma coisa, é tudo mesmo do mesmo, não é terceira via, é apenas, então, somente uma terceira candidatura. Muito bem. Eu posso só... Veja, eu acho que... Eu quero repetir. O grande problema é o seguinte, o PSDB não tem um projeto para o país que, no fundo, é um projeto neoliberal, em que, veja, o Fernando Henrique, quando governou, houve um privilégio enorme do setor financeiro no país, ele privatizou tudo. Eu acho que muitas empresas tinham que ser privatizadas, outras tinham que ser preservadas, que são empresas estratégicas do ponto de vista do interesse nacional. O PT se perdeu. Todo mundo sabe, eu fui fundador do PT, fui vereador pelo PT e saí do PT antes do escândalo do Mensalão, porque o Lula já estava desviando tudo que ele falou a vida inteira.
Veja, como é que você pode... O PT hoje, apenas mais um argumento, o PT hoje, sobre privatização, ele combateu tanto a privatização, ele mudou de nome, hoje ele tenta privatizar e não está conseguindo. Mas veja o seguinte, como é que pode um partido fazer aliança com o Maluf? É brincadeira, olha, me desculpa, mas esse é o limite, tá certo? Ou como Sarney, o que essas pessoas significaram e significam para o país. Então não se tem projeto. E eu concordo, é um terceiro partido, não é uma terceira via. E finalmente, que eu acho que é uma questão, viu, Estélio? Eu acho o seguinte, o problema do Brasil, você tem que preservar as comunidades indígenas, não são elas que atrapalham o desenvolvimento do país. Ao contrário, elas defendem o ecossistema da Amazônia que tem que ser preservado. Porque você vai destruindo o meio ambiente, pode ser que hoje ainda a situação não está muito grave, mas saiu recentemente uma notícia que um navio saiu da China e chegou no norte da Europa, passando pelo Polo Norte, porque o degelo lá já está brutal. São questões que eu acho, eles não atrapalham, e eles estão aqui há séculos, têm que ser respeitados. E veja, não é que você tem que manter o isolamento, eles têm que... As comunidades indígenas... mas a questão é isolamento, é se orgulhar do isolamento. E com relação ao Polo Norte, o Fausto Camunha, nosso diretor... Ele é testemunha, se não me engano, a Liliane estava nesse programa. Há 3 anos atrás fizemos esse programa com o neto do Covas e eu falei, não demorará 3 anos para ter a travessia do Polo Norte. Foi mesmo. Hã? Foi, eu estava aqui. Então, há 3 anos nós falamos isso. Nós temos que pegar os indígenas e aprender com os indígenas. Evitar que o indígena tenha contato com a gente é bobagem. Cercar a Amazônia também é bobagem. A Amazônia está lá para ser explorada economicamente. O que nós não podemos fazer é o seguinte, é pegar aqui, como nós temos toda essa região da Serra do Mar aqui, e simplesmente permitir que se faça tudo e depois se discuta a lei. O Brasil ele é muito interessante, e o doutor delegado aqui pode nos ajudar, essa questão de liminar. Né? Quer dizer, o cidadão faz uma coisa que é contra a lei, aí o Estado vai lá e toma uma providência, aí o advogado vai lá e faz uma liminar igual controlar. Aí, quer dizer, tem a lei, mas tem a liminar e fica isso. Deixa eu só dar... Voltando ao assunto atrás, você estava falando da beleza do governador, o Eduardo Campos. O senhor gostou, né? O senhor gostou da Eu fala gostei, dele. não, eu lembrei o seguinte, não faz muito tempo, acho uns 20 dias mais ou menos aqui nessa mesa, estava o cantor Aguinaldo Timóteo. Você lembra, né, Lili? E ele estava falando que no dia anterior ele tinha feito um show lá em Pernambuco e o governador estava presente. E ele ficou encantado com a beleza do governador, interrompeu uma música e falou, governador, como o senhor é bonito. Ele declarou isso aí. Mas que o moço é bonito, é bonito. É bonito, Não, é. tudo bem. Gostaria de ter os olhos Ele precisa também. governar bem, não é ser bonito ou feio. Ou feio, simpático, Lógico, antipático, é né? isso aí. Pouco importa. Bom, mas aí Cara, é compensa eficiência. com a falta de beleza Da Marina, né? da Marina, A média fica boa. Vocês hoje estão com uma linguinha afiada, hein? Cê seria sabe- melhor ter a Gisele Bündchen com um político bem feio e competente. Você né? sabe que a Marina é curiosa, né? Eu fico imaginando que o meu sonho era ser como a Marina. Não, Claro. não fala isso. Tá Ela brincando. Não, nós acorda- sabemos que não é brincando. correto. Ela acorda e dorme do mesmo jeito. Entendeu? Feia do mesmo jeito, claro, Que né? coisa, que desprendimento. É mas que não nem tem um- jeito de verdade, ficar ela não tem pior. vaidade, né? é verdade. Mas nada, Um né? negocinho, um batonzinho. né? Nada. Eu fico olhando, eu falei, mas é muito desprendimento de tudo, né? Mas de isso vaidade então, de ela tudo. deveria Mas, estar enfim. em um mosteiro aí das Mas, ó, pessoal, Clarissas me desculpa, Descalças. mas eu acho que isso é secundário diante das Secundário questões que são nada, porque colocadas. os olhos azuis a gente olha mesmo, Olha quando mesmo. tá em Ah, não fora tem de dúvida. vaidade a gente olha mesmo. Quem é público, tem imagem pública, responde com uma imagem pública, não é verdade? Mas o diretor dele exacerba. Vamos O lá diretor para o de rápido imagem intervalo e voltamos já. Esperamos você. Nós temos certeza do êxito imediato desse lançamento. Acho que as pessoas vão poder acessar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia me agrada demais. Essa TV Êxito que já nasceu coroada de êxito e sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Você é o nosso convidado virtual para a festa de 1 ano da TV Êxito.
Dia 21 de outubro, às 8h30 da noite, acesse tvexito.com.br e acompanhe a cobertura ao vivo do evento. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Muito bem, agora comigo por telefone, ela que é a primeira vice-presidente, doutora Thaís Helena Costa, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e vamos falar sobre o Imposto Justo, a campanha Imposto Justo, que é uma importante medida em defesa dos direitos a quem se dirige esse projeto. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Liliane, que saudade. Eu também. Olha, só preciso fazer uma correção. Você também acorda todo dia do mesmo jeito. Linda como sempre. Olha, mas obrigada pelo carinho, pela observação, mas se não fosse o batonzinho, o povo já tinha desligado aí a televisão, com certeza. Um beijo, querida. Meu amor, diga, vamos falar de Imposto Justo. E aí, hein? A quem se dirige esse projeto? Bem, o Imposto Justo, na verdade, é uma iniciativa popular. E ele tem o apoio do Sindifisco, que é justamente uma autoridade no assunto. São os auditores fiscais da própria Receita Federal. E conta com o apoio também desta Associação dos Funcionários Públicos. Mas, na verdade, o nosso apoio, conquanto seja importante, essa não é uma campanha só pró-funcionário público. Ela vai favorecer a todo e qualquer trabalhador que dá lá sua parte de vencimentos no lerite, observando uma tabela do imposto de renda, que não é uma tabela pequena, de inexpressivo valor. Não, é uma tabela que castiga muito aquele que é assalariado. Então, vamos esclarecer qual o principal objetivo do Imposto Justo. Na verdade, a campanha visa reunir assinaturas para essa iniciativa popular, para poder ser interposta uma ação judicial que visa, que objetiva a correção na tabela do imposto de renda, que reduza o valor da contribuição. Inclusive, há um pedido para que haja uma evolução da renda anual dos trabalhadores. Então, além de pedir, ou a par de pedir a redução da tabela do imposto de renda, ela automaticamente está pedindo que este salário do trabalhador seja também beneficiado. Por quê? Na medida em que cai a redução do imposto, aumenta o valor líquido recebido pela classe. Então, a proposta tem somente a meta de diminuir o valor do imposto? Ela tem outras coisas também. Essa é a principal motivação dela. Aqueles que recebem até 9 salários mínimos, então veja, hoje um assalariado que recebe acima de 2,5 salários, já paga imposto. Então, o que a ação prevê? Ela prevê que a isenção se dê até 9 salários mínimos. Ela prevê também uma cobrança de impostos com valores menores para pequena e microempresa. Ela prevê a taxação daqueles que podem mais, ou seja, aqueles que possuem lanchas, jatinhos particulares, que atualmente não contribuem. Que é o tal do IPVA que a gente paga e paga caro, né, doutora Thaís? Mas você vê, né? A lancha ou jatinho particular não contribui com o IPVA. Achei um motivo aí para comprar, então, uma lancha, um jatinho, né? Mas espera o resultado da ação, por favor. Só com ironia mesmo, porque é tão discrepante, como pode, né? É claro que quem tem lancha tem jatinho, tem poder social mal colocada, mal distribuída. Com certeza. Não é, Liliane? E qual o apoio aí da AFEPESP para a campanha? A AFEPESP está publicando no site, no e-mail marketing, nessa rádio Trianon, que nos ouve sempre, que nos abre esse espaço, na folha do servidor público, que tem 240 mil exemplares, nas redes sociais e no boca a boca, né? Claro. Gente, participa, faça isso. É uma movimentação que não está nas ruas, mas está na boca do povo, na cabeça, no coração, e a gente está tentando mesmo, com muita garra, fazer com que ela seja conhecida e que reúna
as assinaturas necessárias para a abertura de uma ação popular. Muito bem, então vamos fornecer já o endereço eletrônico onde você possa também colaborar com a campanha. Diga aí, doutora Thaís. Então, olha, quem está nos ouvindo, trabalhador, cidadão que sabe o que é a justiça social, esta não é uma campanha só para servidores, é uma campanha que beneficia cidadão. Ao cidadão de qualquer camada e de qualquer escalão. Por quê? Porque isenta até 9 salários mínimos ou, pelo menos, diminui a tabela de pagamento do imposto de renda. Para obter maiores informações, participar, você pode entrar no site do www.sindifisco Nacional, tudo junto, sindifisconacional.org.br /barra, né? Barra, não tracinho. Imposto Justo. Muito bom. Sindifisconacional.org.br / Imposto Justo. Vamos entrar e aderir a essa campanha que precisa, sem dúvida nenhuma, da nossa assinatura. Vamos aderir para formar o número necessário, ganhar força a esse pedido que beneficia a todo cidadão. Beijo, querida doutora Thaís. Um beijo a todos, boa tarde e fiquem com Deus. Um beijão. Um abraço. Tchau. Olha, eu vou falar uma coisa agora que é bom e ruim. Ruim porque a gente gostaria que diminuísse. E boa porque as coisas vêm à tona, né? A Band News divulgou dados de boletins de ocorrência que mostram que, de janeiro a agosto, 4.995 casos foram registrados como morte suspeita aqui em São Paulo, contra apenas 1.150 homicídios. A Secretaria de Segurança determina, assim, somente casos em que não há lesões aparentes. Porém, entre eles foram encontrados situações ou casos, né, registros, como o de Maicon Calado, morto com 4 tiros. Rubens Rezende, o que está acontecendo? O povo não está lendo direito lá, não está escrevendo direito? Não é isso. O problema lá é diferente. Pega-se, existe uma vítima e não se sabe, a morte suspeita é uma morte a ser investigada. Ou seja, pode ter sido homicídio, pode ter sido envenenamento, pode ter sido um tiro, como aconteceu aqui. Então, no primeiro momento, que não se sabe ainda a origem disso aí, é feito o boletim de ocorrência e com esse título, morte suspeita, uma morte a ser investigada. Depois, através do inquérito policial, vão chegar à conclusão do que aconteceu. Nesse caso aqui, descobriram quatro furos no indivíduo, então, evidentemente, foi através de tiro. Bom, aí descobriram como? Se eu for fazer o boletim de ocorrência, o perito não vai junto, não vê que tem 4 furos na pessoa? O perito, peraí, quando você faz... Avisa o policial vai lá, já faz o boletim de ocorrência na hora. Porque como ele morreu? Como é que tá? Foi um acidente? Não foi um acidente? Não, ele está aqui caído. Às vezes o cara está num lugar que inacessível, não se sabe. Eu não sei direito o caso específico aí, mas espera aí. Esse corpo vai ser levado para o IML. Até chegar no IML, o boletim de ocorrência já tinha sido feito. E ninguém sabia. Na delegacia... Fernão, eu já frequentei delegacia em Fernão. Você perde quanto tempo numa delegacia lá para fazer? Nem vai mais. Entendeu? Eu não vejo aí. Eu fico muito chateada. Falei, pode falar. Não, eu não estou vendo o problema aí, porque o boletim de ocorrência, ele não é nada. O boletim de ocorrência serve para quê? Para o delegado pegar, puxa, teve uma morte, essa morte é suspeita, eu vou instaurar um inquérito. É para isso que serve. Viu, Rubens, só uma questão que eu acho que é importante, porque no fim, quanto menor é a taxa de ocorrências de homicídios, parece que a situação está mais controlada. À medida que você mostra que haja. Não, peraí, você está falando. Você está falando o seguinte. Você está colocando que estão tentando burlar e mostrar isso aí. Pode acontecer muitas vezes você manipular a informação. Pode acontecer, mas não é necessariamente o que está acontecendo lá na delegacia. Porque eu, como delegado, chega um caso lá, morreu tal lugar, como é que está? Não, está morto lá, como é que foi? Eu não sei como matou. Como é que você vai fazer o título do boletim de ocorrência para dar início a todo esse procedimento? Todo procedimento começa com um boletim de ocorrência que tem um número, depois esse número do boletim vai para o inquérito policial, que vai terminar num processo. Mas o que a Liliane falou, por exemplo, você vai fazer um boletim de ocorrência, você não tem que ir lá descrever o que você... Você vai fazer a perícia no local. Estou perguntando porque eu não conheço. Você vai fazer a perícia no local. Primeira coisa que o delegado faz é preservar a área.
O que é preservar área? Não deixa ninguém entrar, ninguém sair, vamos parar aqui. Aí vem o perito que vai ver se tem alguma mancha, aquele negócio que você já viu em filme, vai procurar lá um cabelinho, o investigador que vai na vizinha saber se ouviu algum barulho, se não houve. Mas acontece que às vezes o indivíduo está morto lá, por exemplo, está morto há 5, 6 dias. Não dá para chegar perto. Então você não tem ideia do que se é. Você vai ter que colocar ele num saco, ir com uma máscara, colocar ele num saco, levar esse saco para o IML, lá o médico legista vai abrir e vai fazer o laudo. E esse laudo você vai receber depois de 15 dias, 10 dias, sei lá, o tempo que demorar para fazer. No laudo aparece lá, não, tinha na marca no corpo, eles vão refazer tudo aquilo, tinha um projétil lá dentro, e você não sabe disso naquele exato momento. Você vai saber 10, 15 dias depois. Não estou falando, peraí, eu não estou falando que isso não sirva. Do jeito que está colocado aqui, parece claro, marca-se uma coisa e depois dá outra notícia diferente. Mas não é assim mesmo que funciona. Por quê? Se você for ver pelo inquérito, o inquérito policial vai estar lá depois, no decorrer do inquérito, que o indivíduo foi morto. Tanto é que foi morto através de um tiro, através disso, através do outro. A morte suspeita foi investigada e deixou de ser suspeita. A segunda parte da notícia é que chama atenção, delegado. É por isso que nós estamos discutindo. Então, senão, não seria discutível. A segunda parte diz exatamente isso. Esses boletins podem colocar como morte suspeita quando não há lesões aparentes. No caso aqui, o menino tinha 4 tiros no corpo. Não há lesões aparentes naquele momento, Liliane. Eu estou te falando, se o indivíduo morreu há 5 dias, você chega lá... Nós estamos falando desse caso aqui. Nesse caso aqui, eu acho que viu. Morto com 4 tiros, mas esse morto com 4... Peraí, não foi descoberto, tiro não. Até desconfiar, agora 4, É que a discussão está em torno da forma do inquérito e não do conteúdo da ação. O grande problema do Estado de São Paulo é a questão do crime. Isso daí é o que vai manter o PSDB no governo por mais 25 anos ou não, né? Porque o PSDB é faraônico, ele tem assim essas dinastias, né? Teve uma dinastia, agora nós estamos na segunda dinastia, que é a dinastia Alckmin, né? Por quê? O que ocorre? A gente liga a televisão hoje, né? E é crime o tempo inteiro. Aí, obviamente, se você não quer assistir crime, você muda de canal e é evangélico o tempo inteiro. Mas vamos supor que a gente queira assistir o crime. O crime, hoje, em São Paulo, ele está desta forma. Não sei quantas horas que o Marcola falou no celular de dentro do presídio. Não sei quantos quilos de cocaína a Márcia Gorda estava distribuindo. Não sei quantos PMs estão envolvidos em usar as motocicletas da Polícia Militar para distribuir cocaína na cidade. Esse é o verdadeiro crime. A forma com que o doutor Rezende está falando é uma forma, procedimento operacional padrão de delegacia. Chega lá, descreve e manda. Agora, a Bandeirantes também levanta isso, porque toda vez que tem crime na Bandeirantes, já é motivo para aquele gordinho lá da Bandeirantes, me esqueço o nome dele agora, o nome dele também não. Querer aparecer. É da Atena. Então, o que acontece? Crime para Bandeirantes, das 5 da tarde às 7 da noite, é motivo para o Datena dar show, para os PMs aparecerem, para os delegados aparecerem na TV. Crime virou uma coisa assim, show de palco. Lamentavelmente, essa é a verdade. É verdade o que você está falando. Crime virou um show de palco. Coisa verdade, banalizada ficou, mas me conta o seguinte, você fica sabendo que a polícia, que os policiais fizeram, que estavam distribuindo cocaína, você fica sabendo tudo isso porque a polícia mesmo levantou. Porque não vai me dizer que foi o repórter que descobriu isso aí. Não foi o repórter. Foi a polícia que levantou e o repórter depois divulgou. Então a polícia está trabalhando também. Não é uma coisa, não, a polícia não está trabalhando. Você ficou sabendo tudo isso que você falou agora há pouco aí, você ficou sabendo através da imprensa, claro. Mas quem é que levou esse caso para a imprensa? Foi a própria polícia. Concordo, doutor Rezende. E eu vou mais longe. O problema de crime não é um problema da cidade de São Paulo e do Brasil. É um problema planetário hoje. Sim, né? Isso é no mundo todo. É um mundialismo isso daí. Agora, acontece que como nós estamos nos aproximando de uma eleição, aí usa dos dois lados. O governador vai dizer que abaixou e a oposição vai dizer que não. Índices de guerra?
É pior do que índice de guerra. Não, a morte no Brasil, a morte por acidente de automóvel no Brasil, a morte por acidente de automóvel no Brasil, não ninguém fala. A morte por acidente de automóvel no Brasil é maior do que qualquer índice de qualquer guerra. Viu? Mas crime, são os dados. No Brasil, a média são 25 mil homicídios por 100 mil habitantes. Morrem, mais de 50 mil pessoas são assassinadas no Brasil por ano. Tá. Acidente de automóveis dá cerca de 35 mil por ano. E cerca de mais de 100 mil que ficam tetraplégicos pro resto da vida. Quer dizer, isso tudo isso é um absurdo que acontece no país. É um absurdo. Ó, aqui participa por e-mail comigo, já, meio-dia e 45, a gente vai falar com você por telefone também, viu? É a Helena do Ipiranga, ela pediu, Esther, para você comentar sobre os 180 municípios a serem autorizados no Brasil pela presidente Dilma. Nossa. Não entendi. 180 municípios. Novos municípios. Novos municípios. Novos municípios que foi aprovado pelo Senado. Agora a abertura a criação de novos 180 municípios. Quer comentar? Quem quer comentar? Não, eu prefiro que o senhor comente. Eu acho o seguinte, né, isso aí não é uma coisa absoluta, ou não cria ou cria. Às vezes você tem uma região que cresceu muito e que administrativamente é importante. Ela tem independência para se desenvolver, arrecadar impostos, etc. E outras é por interesse político. São cidades que é um distrito, e aí, logicamente, a hora que você monta lá um município, vai ter todo o poder legislativo, toda uma burocracia, que é um custo enorme. Isso aí precisaria ser debatido mais claramente em cada região, você fazer plebiscitos. Por exemplo, Osasco pertencia a São Paulo, e aí foi feito um plebiscito e separou. O Diadema também, quer dizer, eu acho que é uma coisa absoluta. Agora precisa ter um debate, tem áreas que é importante criar um novo município, agora tem outras que não é fazer o 180, entendeu? Que você vai criando. Ou também depende muitas vezes de regiões muito distantes, você fica muito isolado, a Amazônia, o centro-oeste brasileiro, depende de cada caso aí. Eu concordo com tudo que você falou, está certinho, e eu acho também que devia ter um outro parâmetro, entender que criar um município, você está criando uma fonte de despesa muito grande. E esse dinheiro vai sair dos próprios contribuintes. Dúvida, né? Então, isso aí tem que ser feito o necessário, o município que precisa realmente, que está muito distante, que cresceu demais e precisa ter uma administração mais próxima, mas também levando em conta que isso aí é uma despesa a mais. E só um detalhe, às vezes você tem em base de um deputado ou senador que o pessoal só vai apoiá-lo se criar um município. Aí eu acho que essa é a verdadeira intenção, que são os acordos que a Dilma vem fazendo lá para a reeleição dela. Sem dúvida alguma que é isso, né? Porque sim, o que disse o professor Odilon, isso mesmo, a necessidade de criar municípios em lugares isolados, isso existe mesmo. Agora, desses 180, eu não conheço os 180, eu vi uma lista, não conheço a necessidade de cada um, mas você pode estar certo que 90% é conchavo político, 90% é criação de cargo, né? 90% é abrir espaço para ganhar votos, sem dúvida alguma que é isso. Claro. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com a hora e vez do ouvinte e telespectador. Eu espero você. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias de hoje. Olha, a gente está falando um pouquinho de violência, etc. Eu quero falar sobre o programa antiviolência nos estádios, que é abandonado, viu? Criado para apoiar o Estatuto do Torcedor, o programa Torcida Legal do Ministério do Esporte, que previa vigilância nos estádios e cadastro biométrico dos integrantes de torcidas organizadas no Brasil, parou após problemas no processo licitatório. O ministro do Esporte informou em nota que dá prosseguimento ao projeto e ao cadastramento das torcidas. Marinho, esse assunto para você. O que você acha aí? Como é que está a situação? Olha, começando pelo final da notícia aqui, né, que o Ministério Público informa em nota que dá prosseguimento ao projeto e ao cadastramento das torcidas, é mais ou menos como você vê no noticiário da televisão, quando acusa uma empresa de corrupção e tal, vem a nota da empresa. A empresa fulana afirma que segue as leis e tal, não sei o que. É a mesmíssima coisa, né? Há quanto tempo foi criado o
Estatuto do Torcedor, há quanto tempo o Ministério do Esporte está fazendo essas gestões para criar essa identificação biométrica, quanto tempo está fazendo isso, e nada anda. Nós vimos outro dia, aí estão vendo imagem aí, o jogo São Paulo e Corinthians, um absurdo, os torcedores enfrentando o policial, eles partem para cima, parece os vândalos, olha aí as imagens aí, parece os vândalos na rua aí hoje, que eles enfrentam a polícia, não tem mais medo, né? Aí nós temos um viés aí, né, estão tirando um pouco, não muito, da autoridade, da força policial. O policial fica com medo, fica sem saber como agir. Se ele agir muito forte, ele vai ser punido. Se ele agir sem força, ele vai ser punido. Quer dizer, fica sem saber o que está fazendo. Agora, esse aqui do Estatuto do Torcedor é realmente um absurdo não ter feito até hoje esse cadastro de identificação. E, olha, nós temos exemplos de torcidas no mundo inteiro em que esse problema de violência, porque é mais fácil de você cuidar do que da violência no país inteiro, né? Ela é localizada, ela é mais fácil, portanto, de reprimir, é mais fácil de trabalhar. E exemplos que afloram aí, é só buscar lá fora, o que fez a Inglaterra, o que fizeram outros países, Alemanha e tal, onde, inclusive, até outro dia nós discutimos isso aqui, a questão de bebida no estádio, né? Você vai na Alemanha, você toma cerveja quanto você quiser no estádio, na Inglaterra e tal. Agora, se você aprontar, você sabe o que vai acontecer. Tem consequência. Tem consequência, que é o que não acontece aqui no Brasil. Olha que hora em vez do ouvinte telespectador, a começar com Laércio de Guarulhos. Odilon, é o Jaime que pergunta qual a sua opinião sobre a declaração de um industrial estrangeiro que disse: só idiota não investe no Brasil. Porque, veja, é até interessante, viu, Liliane? Fui dar uma aula recentemente e aí eu estava vendo dados sobre a taxa de juros. O Santander cobra empréstimo pessoal aqui no Brasil, sai cerca de 40% a 50% ao ano. Na Espanha é 5%. Aí você pega o HSBC, aqui no Brasil é a mesma faixa. Lá na Inglaterra é 6%. Você pega o Citibank, quer dizer, aqui é a casa da sogra. Recentemente saiu uma análise de um especialista, que a indústria automobilística, etc., que os carros custam muito caro por causa da taxação. E é um especialista, ele falou, o problema é que aqui no Brasil é os preços mais elevados do mundo que a indústria automobilística cobra. Eu comprei um carro 0 km há 4 anos atrás, hoje ele está mais barato, com toda a inflação. Quer dizer, você imagina um nível de lucro que essas empresas tinham. Então, todo empresário... Outra coisa, a taxa de juros, a Selic, que é a taxa básica de juros, do Brasil, hoje é 9,5%, do ponto de vista real, que você tem que pegar a taxa de juros e descontar a inflação, é a mais alta do mundo. Meu Deus. Então, o que eu estou falando aqui não é nem mal nem bem do governo. Eu estou pegando dados primários, dados reais. Então, qualquer empresário quer vir para cá. Isso aqui é uma maravilha. É mesmo. O Roberto Antunes, ele fala conosco da Cantareira. Obrigada pela participação, carinho. Estélio, o senhor poderia nos explicar a grande revolução em termos de energia que está sendo aí processada atualmente pelos Estados Unidos? Boa pergunta. E realmente o governo Obama, ele atacou frontalmente essa questão da energia renovável, não como uma substituição, mas como uma complementação, né? Porque nós sabemos que nos próximos aí 50 anos não terá alternativa a não ser para o combustível fóssil, né? Que é o petróleo, que na realidade é um combustível renovável, porque tudo vem da energia solar, só que ele está lá com 250 milhões de anos e a nossa cana-de-açúcar está com 250 dias. Essa é a diferença. Então, o governo Obama ele foi muito inteligente. É interessante, inclusive, colocar que a terceira cooperativa de produção de álcool de milho nos Estados Unidos já produz mais etanol que toda a indústria brasileira junta. Olha só. É importante colocar aqui para o ouvinte que a energia eólica nos Estados Unidos, que eles chamam de fazendas eólicas, né, que estão ali para a costa oeste americana, né, já produz mais energia do que todas as usinas térmicas brasileiras. Então, o americano, ele realmente não só acredita na escala, como ele pratica. Né? E o gás também, né? O Carlos Santana, de Perdizes. Odilon, muito pertinente seu comentário. Batom em a cara da Marina, com ou sem maquiagem, é o que menos importa. Parece coisa de fifi aí, hein? Mas uma coisa eu tenho certeza, a Dilma deve estar bem preocupada com a aliança, hein? O que você acha? Eu também acho que está, porque, veja,
A Marina tem um apoio expressivo, ela teve 20 milhões de votos, não é pouca coisa na última eleição. O Eduardo Campos é um político, quer dizer, é tradicional, mas é novo, né? Porque no Brasil as caras são tradicionais, são novas, mas a forma de fazer política é tradicional. E a junção deles que o PT ninguém esperava, nem o PSDB. Então eu acho que há possibilidades de avançar, e o discurso da Marina aí, da questão da modernidade e da defesa do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, eu acho que... Professor Dilon, eu queria fazer um comentário. Campanha, a discussão, né? A discussão de campanha é, na realidade, um grande processo educativo para que o povo tenha contato com os problemas nacionais, que o povo se preocupe com os problemas nacionais e que leve para o seu candidato aquele que tem mais condições de fazer essa ponte entre os problemas e as soluções. Isso. No Brasil, o que acontece? A campanha é puramente merchandising. Campanha política no Brasil é atividade de marketing. Então, por isso que eu falei naquela hora, eu sei que o rapaz... É rapaz, né? É o Jaime, né? O Jaime, né? Eu sei que o Jaime falou isso aí porque eu levantei os olhos verdes, a cara de índio, esse negócio todo. Não, foi o Jaime, não. Foi o Carlos Santana. O Carlos. Então, me desculpa de não ter guardado o seu nome assim de relance, né? Eu não tenho nada contra ter uma Índia como... candidato à presidência da República. Não, o Brasil é um pote racial. Aqui nessa mesa tem tudo de tudo. É verdade. Né? Então, eu não tenho... Eu, por exemplo, tenho sangue azul. O senhor, vamos cortar para ver depois. O meu é vermelho. Então, o que acontece? O grande problema é que nós não sabemos fazer uso dessa instituição que é esse momento tão importante. Muito bem. No Brasil. O Rubens, o André Frazão, do Cambuci, diz assim, qual é a avaliação da população sobre o nível de segurança pública em São Paulo? O senhor viu que já foram feitas pesquisas oficiais nesse sentido, que o paulistano não se sente seguro? Sim, claro. Não sente mesmo e tem razão para não sentir. Não tem, o nível é muito alto. Depende também de onde ele for comparar, né? Porque tudo é comparativo. Se você pegar uma cidade na Suíça, aqui é um inferno perto daquilo lá. Se for, por exemplo, para lá na Síria, outro lugar desse, está mais ou menos igual. E eu acho que tem que melhorar bastante, não há dúvida nenhuma. Comparativo, doutor. Só que a Síria tem guerra. O que a gente pode fazer? Mas é verdade. Eu fico certo. pensando assim, não é melhor morar na Síria, que é declarada a guerra, e você sabe como se defender? Isso aí sabe onde se esconder. Enfim, mas eu queria fazer uma colocação, Liliane, é o seguinte... o grande problema que eu vejo psicológico da segurança pública, eu vou falar da cidade de São Paulo. Por exemplo, o doutor Rubens, ele não pode ser assaltado, não pelos bens que ele tem, porque se descobrirem que ele é delegado, é um problema. É verdade, eu tenho muito medo disso. Exatamente. Porque eu já tive vários colegas que foram assaltados e quando você é delegado, pum. Exatamente. Então, presta bem atenção. O homem que, na realidade, deveria andar na rua dizendo eu sou o xerife, ele diz eu tenho que esconder a estrela. É verdade. Olha, aqui, o Geraldo, do Jardim Brasil, fala assim pra gente... Só alguém sem um mínimo de conhecimento vai ver esses crimes bárbaros e horríveis como mortes suspeitas. A corrupção e o lado obscuro da PM ninguém fala. Quantas mães já choraram seus filhos mortos por engano, por serem negros, diferente, usarem capuz? Pois é. A opinião dele aqui. Agora, para você, Odilon, o censo de Itapevi, por causa do cansaço físico e mental, os altos custos das universidades... E que haverá mais pessoas sem cursos superiores, sem concluir os estudos? Você tem um problema gravíssimo no Brasil, estrutural. Tem alunos meus que é normal, levam 2 horas para ir da casa dele no trabalho, depois vem para a faculdade, depois volta para casa. Como é que um jovem desse vai estudar? Você tem um problema estrutural de transporte, de mobilidade e a questão da educação pública. 83%, Liliane, de quem estuda no Brasil até o ensino médio, antes de entrar na faculdade, está em escola pública. Veja, e recentemente os governadores de estado se reuniram, eles não querem acatar o teto mínimo do salário de professor, que é R$ 1.583. Eles acham que tem que pagar menos. Quer dizer, então quem vai ser professor é quem não arruma outra coisa para fazer na vida. Quando a educação é o óbvio, né? É a coisa mais importante de qualquer sociedade no mundo. Então, é um estresse permanente que a gente nem sabe muito bem como lidar muitas vezes. Você exige do aluno, não tem tempo de estudar, também você não pode deixar de exigir.
E por aí vai. Acabamos o programa de hoje, mas antes eu quero agradecer aqui a nobre participação de Mário Marinho, o nome do livro? Eu prometo no próximo programa eu vou trazer o livro, né? Vou trazer até um para ser sorteado aqui para você que acompanha a gente, né? O livro chama-se Velórios Inusitados. A editora onde é mais fácil comprar, porque pode estar em livraria, pode estar, por exemplo, na livraria Folha, você entra no site e tal. Mas a editora é a S de Sapo, A de Antônio, saeditora.com.br. E lá você entra e procura Velórios Inusitados, pode fazer a sua compra. E divirta-se, viu? Não é livro fazer medo, não é de divertir. Vou adorar. Fala, e quem que contou? Onde você foi buscar essas histórias? Você frequentou velório? Não. Eu até não gosto muito de velório, não. Prefiro baile, essas coisas assim. Então, né? Bom. Mas eu fiz pesquisa, né? Para saber aquelas histórias de velório, aquelas histórias engraçadinhas, aquelas coisas. Você tinha que ter assim, conversado comigo até uma boa também, mas depois eu te conto. Fica pra próxima aí. Meu querido Estélio, muito obrigada. Alegria tê-lo aqui, viu? Sempre aqui. Também conosco Rubens Rezende, nosso delegado de plantão. Obrigado pelo convite. Odilon Guedes, nosso economista. Obrigado. O livro? O livro é Orçamento Público e Cidadania, a editora é Livraria da Física. E olha, parabéns pelo programa, esse programa é sempre... Eu venho com a maior satisfação, porque sempre tem um debate... É uma alegria, né? Tem Como ela diz, tem um debate democrático, aberto, a gente diverge, e eu sempre falo, esses programas têm que ir para a televisão às 8 da noite. Ajudaria o Brasil, ajudaria o país. É claro que o sucesso é por conta dele, né? O nosso querido Fausto Camunha, que é o diretor-geral, Zerilda Salvato na produção, Rayala Brandão e Pedro Schiavon na redação, pauta do José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Bene Benetti. Tchau. Vou baixar aqui e fazer a foto.